Muito bom. Uma boa tarde e noite. Eu continuo me chamando Armando. Lá no Ceará, a igreja toda acostumada com o valor da restauração, que para nós não é um programa, é um valor. Toda pessoa que pega o microfone lá na IBC diz: oi, meu nome é Maria. Aí todo mundo diz: oi, Maria. Aí o outro diz: oi, meu nome é José. Oi, José. Aí quando eu digo oi, é a primeira coisa que a gente fala: oi, meu nome é Armando. Isso! Ainda mais em casa, por tudo que eu ouvi aqui já, é muito lindo a gente ver a sintonia do Espírito de Deus, né? Coisas que Deus nos ensinou ao longo do tempo, como igreja. Não tem sido uma caminhada fácil, mas uma caminhada muito gloriosa, porque andar com Deus não tem nada melhor. Talvez esse é um dos princípios fundamentais que eu trago para a minha vida. Falei muito tempo com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, nós temos 2 filhas, e agora 4 netos, 2 filhas. E uma das coisas mais importantes para a minha vida, para o meu ministério, para tudo, em tudo, por tudo, é você aprender a andar com Deus. Moisés, já depois de calejado, bem sucedido, tendo levado o povo para fora do Egito, foi instrumento dos milagres de Deus. Chegou num determinado momento da vida dele, eu acho que em Êxodo capítulo 33, ele diz algo que o Kleber Lucas traduziu muito bem numa música dele, antiga. Moisés disse assim: eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Ponto. Então, toda loucura que a gente comete na vida, erra no amor, erra no negócio, erra na família, erra no dinheiro, erra na saúde, erra na igreja, tudo só acontece porque a gente deixa Deus de lado da nossa vida e da nossa história. Ele deixa de ser o centro. Os pastores ficam falando, né? Põe Jesus no trono, e aí fica imaginando Jesus sentado num troninho dentro do meu coraçãozinho. Mas é muito mais do que isso. É tão importante que o judeu, por exemplo, que preza muito pelos 10 mandamentos, como os católicos também prezam, eles entendem muito bem o que quer dizer aqueles mandamentos todos. Não rouba, não mata, não furta, não deseja a mulher do outro. Todas essas são regras possíveis de serem cumpridas, mas que todos os seres humanos falham ao tentar cumprir. E eles falham não porque não sabem que não deve matar. Eles sabem que não deve matar, mas mata. Ele sabe que não deve desejar a mulher do outro, mas ele deseja. Sabe que não pode ter o marido do outro, o namorado do outro, o noivo do outro, mas ele deseja. E a razão que ele faz é porque os 10 mandamentos vêm precedidos de um primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não coloca ninguém na sua vida como Deus. Deus tem que ser a fonte da minha alegria, da minha importância. Eu praticamente vivi minha vida depois de convertido, né? Fui conduzido a Cristo através da Heloísa, que hoje é minha esposa, e depois vivi no meio das minhas filhas com a minha sogra dentro de casa. Era praticamente um harém, né? Mas eu olhava para as minhas filhas como eu olho talvez para algumas adolescentes, alguns jovens aqui, e digo: ó, se a sua esperança de felicidade está num cara que vai surgir em algum lugar, em algum momento, vai dar errado. Porque a fonte de felicidade está em andar com Deus. Se você não entrar num relacionamento de casamento, de namoro, de noivado, se você não entrar feliz e satisfeita em Jesus, vai dar errado.
Porque homem não traz felicidade, mulher não traz felicidade, casamento não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, trabalho não traz felicidade, igreja não traz felicidade, servir a Deus não traz felicidade, Deus traz felicidade. Eu sirvo a Deus porque eu estou pleno e completo nele. Então, quando eu olho aqui para um grupo de líderes, e muito feliz de ver a sintonia de vocês com o Espírito de Deus e com tudo que Deus tem feito lá em Fortaleza ao longo dos anos, eu fico pensando assim, todas as picuinhas e todos os problemas que surgem no relacionamento de liderança, de líderes, de membros, de igreja, é exatamente porque em algum momento o seu eu, a sua vontade, as suas realizações, a sua capacidade assume o lugar de Deus. E aí você despenca e leva muita gente consigo. Certo? E o evangelho é engraçado, a igreja é um negócio muito interessante. Eu me converti aos 17, 18 anos de idade. Eu era um revolucionário que andava armado, botava boneco lá na escola onde a minha esposa, ela era crente, a única crente, coitadinha. Pense numa crente daquela do cabelão com o vestido lá nos pés, né? E eu maluco, fechando a escola, fazendo greve, atirando para cima, para baixo, para todo canto. Para que negócio maluco é isso aí? E ela me introduz ao evangelho e eu começo a conhecer a igreja, e eu fui desafiar o pastor lá. Eu fui para a igreja para zombar do pastor. Cheguei lá, eu fiz o desafio, né? Se Jesus tem poder, quero ver ele mudar a minha vida. Mas era uma pessoa, a despeito de tudo isso, eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, porque meus pais espíritas e católicos foram excelentes pais. Então, dentro da minha casa, eu vou dizer isso como fundamento que vocês vão entender já. Dentro da minha casa eu fui muito bem amado. Eu conheci poucas famílias cristãs cujos pais cuidaram tão bem dos filhos como meus pais cuidaram de mim. 2 analfabetos, um sergipano e uma baiana, lá em São Paulo, mas que me amaram de uma forma extraordinária. Eu só entendo hoje uma coisa: Deus estava me preparando para uma coisa maior, para o futuro. Por quê? Vocês vão entender isso. Porque quem em casa recebe o amor do pai e da mãe, isso aqui não é um congresso de família, né? Mas eu vou dizer que a maioria das frustrações, dos traumas emocionais, dos problemas que hoje nós temos, é exatamente por falta de amor do pai e da mãe. A menina e o menino crescem descompensados. A coisa que eu mais dizia para minha filha era: você é linda. Mesmo quando ela usava aqueles vestidões da mãe com um sapato enorme, toda desengonçada, mas ela queria desfilar para mim como pai. E eu dizia: você é linda, você é amada. Quando minhas filhas queriam fazer um teatrinho, eu podia estar fazendo a coisa mais importante do planeta, para tudo, porque meus pais faziam isso comigo. Aí eu parava tudo, rasga, deixa a Bíblia para lá, deixa o sermão para lá, os irmãos que querem falar comigo, nada é mais prioritário do que o desfile de modas que as minhas 2 meninas vão fazer agora nesse horário X. Então elas cresceram ouvindo do pai: você é importante, você é amada, você é querida. E o que acontece? Quando você recebe em casa o senso de segurança, de amor, de cuidado, de valor, que diz que você é importante, como foi dito aqui na música do Armando, meu xará, né? Diz que você tem valor. Então você vai para a vida, em tudo quanto é empreendimento, sem carência. Aí quando eu me converti, eu percebi que na igreja é assim:
O cara que é um Zé Ninguém, que nunca falou coisa nenhuma, nunca fez nada na vida, ele pega o microfone, ele vira o cara na igreja. Isso aqui transforma a gente, viu? Isso aqui faz o cara se sentir o cara. E como o irmão disse aqui bem, né? Eu não estou chovendo no molhado. Quando você dá um título para ele, aí pronto, professor da escola bíblica dominical. Ele nunca foi professor de nada. Mas leu a Bíblia e encontra gente que sabe menos do que ele virou o cara importante. Aí o que ele faz? Ao invés dele dar a glória para Jesus de verdade e se sentir um zero que está só ensinando o que aprendeu, ele se torna o cara, ele levanta a cabeça. Se ele souber cantar, então, lascou. E eu sei porque eu fui músico, eu já toquei pagode, já toquei no programa do Raul Gil, toquei cavaquinho, compus, então eu sou músico, né? Agora eu não faço mais. Quando eu comecei lá no começo da igreja, eu mesmo tocava e cantava e fazia tudo. Hoje não. Hoje eu só fico lá, mas de vez em quando uma nota sai fora, uma nota do contrabaixo que estiver fora, eu digo, opa, às vezes na hora. O cara está desafinado isso aí. Então, quando o indivíduo vem para a igreja e ele não cantou em nenhum palco, ele não cantou em nenhuma boate, em nenhum lugar, em nenhum festival, e aqui ele vira um cantor, meu amigo, por quê? Porque Jesus não é o centro. Porque ele não entende que tocando ou não tocando, Deus ama e ele é importante. Ele não precisa fazer coisas para Deus para se sentir importante. Estão entendendo aí, voluntários e servos? Amém? Estão comigo? Então, se vocês entenderam isso, pode fechar aí, vamos embora. Porque isso é tudo. Eu estou fazendo 40 anos de ministério agora. E como pastor, e eu aqui, não só pelo pastor André, mas pelo pastor Elias e os demais pastores aqui, né, eu vejo a postura desses homens de Deus, posturas de servos, de gente. Esse homem tem cheiro de gente, certo? Porque pastor Batista, meu amigo, aí é que vai. E vocês já se libertaram de muita coisa aqui. Ele disse, quando eu vim aqui, eu soltei umas fumaças aqui, umas fagulhas, porque na igreja batista era assim. E eu que era um camarada, né, cheio de mim e tal, muito amado, mas também, né, sabia fazer isso, sabia fazer aquilo. Quando você chega na igreja com o nome de Armando Bispo, aí que é. No Ceará, né, onde o bispo é um cara importante. Então, assim que eu cheguei lá, a igreja queria me botar no pedestal. E a gente gosta, né? De ser aclamado, de ser querido. Nada acontece sem a minha presença. Eu recebo elogio das pessoas. Elas dizem que a pregação é uma bênção. Mas a liderança, onde quer que você trabalhe, em nome de Jesus, aceite o único elogio que vale, que é o que vem de Deus. Ouviram? Porque exatamente essa carência que eu disse que a gente tem, né? A mulher mal amada na casa, ela vai para a igreja, pronto, todo mundo diz que ela é importante, ela é a mulher que faz tudo, que coordena tudo com as criancinhas, o coral e dirige o coral, pronto, ela se sente né? Você pensou aí, pode deixar. Se sente a pessoa. E aí isso vai pegando a pessoa, não só se sente assim, como as pessoas que estão ao redor, que são carentes, também olha para a pessoa e diz, oh, você... Aí a pessoa vai se enchendo dela e se esvaziando daquele que é o único digno de glória, honra e louvor. Lá no Apocalipse, tanto no capítulo 7, capítulos 4, 5 e 7, tem uma coisa muito interessante que a gente até já canta, né? A honra
a glória, a força e o poder. O que quer dizer isso? Presta atenção. A honra, a glória e a força e o poder sejam dados. Ele já tem. Você está dando para ele o quê? Que ele já tem. Você está cantando o quê? Sabe o que quer dizer aquilo ali? Você vai lembrar que acho que no capítulo 5, quando os anciãos se apresentam diante do Senhor, eles pegam as suas coroas e depositam aos pés dele. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu entendo esse texto assim: qualquer elogio que você fizer a mim, eu digo, é dele. Jesus lá em João capítulo 5, ele disse, eu não aceito a glória que vem de homens. Estão me ouvindo aí, igreja? Se vocês entenderem isso, aí nós teremos pessoas servindo aqui com o coração real de servo para a glória daquele que é o único digno. Então, você tem honra no que você faz? É dele. Você tem força? Eu estou aqui, setentão, né? 70 anos de idade, rapaz, você está em forma. Eu disse, meu amigo, eu não sei o que ele está fazendo comigo não, mas eu sobrevivi o Covid sem vacina, sem coisa nenhuma. Estou vivo aí. Vocês também estão vivos, né? Glória a Deus. Somos sobreviventes, né? Muitos chorando porque perdemos amigos, parentes, não é? Verdade? Essa loucura que nós vivemos. Mas entenda o princípio aqui. A glória é dele, a honra é dele, o dinheiro é dele, a riqueza é dele. Eu dizia para minhas filhas, cuide da sua bicicleta, porque ela não é sua, ela é de Jesus, ele te deu para você cuidar. Eu falo isso para minha esposa ainda hoje, bem, esse dinheiro não é nosso, é dinheiro de Deus, vamos atrás dele, porque é de Deus. Um dia um cara me sequestrou aqui, sequestrou não, ele roubou minha TR4 lá em Natal e trouxe aqui para Recife. Aí o cara entrou, e eu acostumado a lidar com bandido lá em Fortaleza, né? Porque eu lido com o ex-bandido, lida bem com bandido, eu entendo esses caras. A Heloísa disse que eu gosto de bêbado e drogado. Não é porque eu entendo os caras. O cara entrou, né? O cara com capacete, a moto passou atrás, tem uma 9mm aqui do lado. Eu já fui do exército, eu fui atirador de elite do exército. O cara com a 9mm aqui do lado, eu disse, rapaz, eu pego essa porqueira dessa arma, eu mato esse cara, esse coitado, magrelo o assaltante. Só dizer para mim, sai. Aí do lado. Aí ele olhou para mim, sai. Eu disse, rapaz, antes de eu sair, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse carro não é meu. Eu não quero saber, não quero. Não, você precisa saber, esse carro é de Jesus. Você vai levar? Parabéns. Eu ainda sai. Ainda foi engraçado porque eu disse para ele, antes de você sair, você tem que deixar eu pegar a minha carteira, tem meus documentos, eu te dou o dinheiro e você deixa eu com os documentos. Eu disse, cara, eu já fiz a parada que você está fazendo aí, não desse jeito, mas eu entendo. Aí ele vai, você está falando muito. Aí eu peguei minha carteira, tirei o dinheiro, dei para ele, e peguei os documentos, saí do carro e ele levou. É dele, é do Senhor, não é minha não. Então entende, quando você diz a honra, a glória, o louvor, e tudo que você conquistar no corpo de Cristo, na igreja, na sua casa, com as pessoas ao seu redor, em nome de Jesus, nunca alegue que foi pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu dinheiro, pelo seu carro, pela sua casa, pela comida que você fez. Nunca! Entregue a glória a Ele. Aí você não vai querer diminuir ninguém, você não vai querer se sobressair sobre ninguém, porque a glória é só dele. A Bíblia mesmo diz, no final nós somos servos inúteis. Fizemos o quê?
Gente, o que é que paga o preço do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós? Nada. Por mais que eu sirva, por mais que eu faça o bem, por mais que eu conquiste, por mais que eu evangelize, por mais que eu pregue, por mais que multidões se convertam, eu não fiz absolutamente nada diante daquilo que Ele fez por mim. Amém, igreja? Aí nós vamos fazer para a glória dele. Vamos fazer não por obrigação, não porque estão mandando, não porque estão vendo, não porque o pastor quer, mas nós vamos fazer por amor a Jesus. É uma das coisas que eu dizia para minhas filhas. E talvez eu não matei gente, eu não fui para a cadeia como meus amigos foram, eu não fui para a casa de detenção como meus amigos, alguns foram. Por quê? Porque toda vez que eu estava para cometer uma loucura, eu lembrava do amor do meu pai e da minha mãe, eu dizia, eles não merecem. Eu não posso puxar o gatilho. Entende? É por amor. Não é por pressão, nem por obrigação, nem porque eu vou ganhar alguma coisa, nem porque eu vou me dar bem, que esse é outro problema. Eu não estou pregando na igreja, mas eu digo lá na IBC. Você entrou aqui na igreja para achar que Deus vai consertar teu rim, teu fígado, tua cabeça, teu corpo, vai trazer teu marido de volta, teu filho de volta? É melhor você ir consultar a mãe de Ná. E é fácil encher igreja, porque nós somos um povo brasileiro enganado pelo catolicismo durante muitos anos, dizendo, vem para Jesus que Ele vai melhorar a sua vida. Diga isso para o apóstolo Paulo. O cara estava bem, rapaz. O cara era um maioral, super inteligente, o cara bom, dominando tudo, pegando todo mundo, prendendo todo mundo. Ele tem um encontro com Jesus, qual é o resultado? Ele cai cego, não sabe nem para onde vai e tem que gente carregar ele pelo braço. Olha a conversão de Paulo que aconteceu. Tem alguém querendo se converter como Paulo? Então não vem para Jesus para resolver o seu problema do fígado, do rim, do baço, da gordura, seja lá do que for. Não vem para Jesus para trazer teu marido de volta, teu filho de volta, para cima e para baixo. É por isso que essas igrejas neopentecostais são lotadas de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, porque elas estão lá para fazer de Deus uma maquininha de Coca-Cola. Aperta o botão, puf, caiu. A vida cristã não é assim, gente. No mundo tereis. Lembra de Jesus, o nosso mestre? Ele veio aqui, foi rei, aclamado. Os discípulos queriam fazer dele um rei. Não, ele foi à cruz do Calvário, entregou a sua vida, ele sofreu, ele perdeu para ganhar depois. Então nós vamos passar por sofrimento. Se Deus quiser operar um milagre na sua vida, aliás, não é proibido pedir, não. Ele diz, pode pedir, mas ele pode dizer como Paulo, a minha graça te basta, pode parar. Como tem milagreiro que o cara pede para todo mundo ter a visão e ele está de óculos. Né? O cara ora para todo mundo se recuperar da visão e ele de óculos. Então, a nossa relação com Deus não é utilitária, é uma relação de amor, de reconhecimento da salvação eterna que nós temos em Cristo Jesus, e nós o servimos porque Ele se deu na cruz por nós, por amor, certo? Então quem é que nos basta? Cristo nos basta para servir a Deus. E aí eu queria deixar aqui 3 palavras com vocês, né, falando de liderança, como se eu estivesse falando aos meus lá, pessoal da nossa liderança. Nós passamos por um período de pandemia, a igreja acuada, a igreja massacrada, a igreja escondida, todo mundo sofrendo, os crentes com medo, lembra? Todo mundo de máscara. Quando a gente voltou no primeiro culto, que eu achava que não ia ter ninguém, porque a gente voltou no meio da pandemia, até o governador mandou um recado dizendo, para aquele pastor lá que ele pode abrir a igreja dele lá, não tem problema não, porque eu dei uma de doido mesmo, eu vou abrir, sozinho, vocês estão com medo? Eu vou abrir, sozinho. Aí eu chamei o Baruque e a gente abriu junto, lotado de gente, as pessoas de máscara chorando,
Porque depois de muito tempo as pessoas podiam olhar pelo menos no olho um do outro, dado esse sofrimento que a gente passou aqui no pós-pandemia, ou na pandemia. E agora a igreja ressurge na pandemia. E ao ressurgir na pandemia, nós tínhamos que desafiar o povo e dizer: vamos, amanhã eu vou falar para vocês em Ageu. Muitos de vocês vão estar servindo amanhã, né? Então eu posso dar um spoiler. É spoiler que chama? Você parece minha neta, fica batendo foto assim. Minha neta faz isso lá na igreja. Linda, batendo. O spoiler é que Deus disse através de Ageu que depois do templo ser destruído e o povo voltar a mandado do rei para reconstruir o templo e os muros, Deus disse: a glória desse segundo templo vai ser maior do que a primeira. Então vocês líderes, em nome de Jesus, não ficam olhando para a igreja antes da pandemia dizendo: naquela época, como se Deus tivesse morto. É assim que as pessoas estavam sentindo depois da pandemia. É assim que muitos crentes estão. É assim que muitos crentes antigos vivem, achando que o bom era 10, 20 anos atrás. Quando ele ficava numa igreja desse tamanho, ele e os primos sentados tudo num banco, os donos da igreja, com meia dúzia de pessoas, não deixava ninguém entrar, porque incomodava e mantinha a santidade. E hoje ele não quer se sujar. Ele não quer que gente entre, gente confusa. Eu já disse aqui que domingo lá na IBC tem uns 20 condenados pela justiça, cumprindo pena na IBC. E eles estão todos de tornozeleira. Aliás, quando eu recebi isso aqui, achei que era uma tornozeleira. Parece, ó. Já imaginou os caras no estacionamento recepcionando o povo com a tornozeleira piscando? Pim, pim, pim. Entre, em nome de Jesus. Há uns 3 domingos atrás, né, Lúcio? Converteram 2. Entregaram a vida a Jesus. E eles estão lá no nosso meio, são bandidos. Que o juiz disse para ele: cabra safado, você matou, por agora você vai cumprir pena lá na IBC. Que igreja horrível. A cadeia, pior que a cadeia. Então a vara de execuções penais, a alternativa de execuções penais, né? A Secretaria da Justiça, inclusive, colocou no site recentemente um elogio à Igreja de Jesus, porque eles estão vendo que esses indivíduos que para lá vão são recuperados para a honra e glória de Jesus. Né? Então o camarada bota aqui eu pensei que era uma tornozeleira. Mas enfim, depois da pandemia, a gente teve essa ideia de que vamos voltar ao que era antes. Naquela época, meu irmão, Deus está vivo e ativo no planeta Terra. Amém? Nós temos coisas a fazer, coisas a conquistar. Mas o Congresso, você esperava que um crente ia lá resolver o problema, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, ninguém resolve coisa nenhuma, quem resolve é Jesus. E o povo de Deus, a igreja avança, né? O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, porque você não vai separado, meu irmão. Mas agora tem um marco regulatório, vão acabar com a internet. E eu preciso da internet? Vocês não precisam. De casa em casa, abre a boca, demonstra o amor de Jesus, traz para dentro e as conversões vão acontecer para a honra e glória de Jesus. E louvado seja Deus, porque esse pastor amado, pastor Elias, Deus o tenha, né? Abriu o coração para entender que igreja não é para ser vivida aqui, é ser vivida lá fora, de casa em casa. Aqui é um lugar onde a gente entra, senta e celebra o que Deus fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo a gente celebra. Porque Deus está agindo de casa em casa. Pode um chinês tomar conta, o comunista tomar conta, pode quem quiser, faça o que quiser do nosso país. Eu não estou nem preocupado com isso aí não. Quanto mais vocês perseguem a igreja, mais ela cresce. Vai na China, eu fui na China, vai lá ver, o pior regime que mata os líderes,
A igreja cresce, 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 porque é uma igreja que ela não busca proveito próprio, ela não está lá para o seu próprio conforto. É uma igreja que não está pedindo para ter um banco estofado, não está pedindo para ter umas classes de escola dominical para o meu netinho, para a minha filhinha. É uma igreja que serve ao Senhor de madrugada no meio das brenhas, e lá louva ao Senhor horas e horas, horas e horas, e pode o Xi Jinping querer matar todo mundo, ele não consegue. Quanto mais ele persegue, mais a igreja cresce. E aí, nós vamos ficar com medo de quê? De quem? Não, temos que tomar o Congresso, temos que tomar o STF, porque o Alexandre não sei de onde. Que Alexandre, cara? Quem é esse cara nas mãos de Deus? Ele não entende o que é a igreja não, ele não sabe não. Quando vocês, servos voluntários de Jesus, estão focados em Cristo e não têm medo, e o Espírito de Deus age, certo? Pronto. Isso aqui é só a introdução, mas eu levei para essa liderança, depois da pandemia, 3 palavrinhas que eu queria compartilhar com vocês e a gente fecha aqui. Eu fiz isso com a nossa liderança, eu reuni toda a liderança, fomos para um hotel, para um lugar aí, eu disse, olha, o mote nesse pós-pandemia são as 3 palavras que eu quero passar para vocês agora, em nome de Jesus. E nós passamos quase um dia lá, né? Acho que foi um dia. As 3 palavras: unidade, multiplicação e inovação. Presta atenção aí. Onde o Espírito de Deus age, essas 3 coisas acontecem: a unidade, a multiplicação e a coisa nova. Estão comigo aí? Vamos repetir juntos? Unidade, multiplicação e inovação. Não tenha medo de achar que eu estou falando coisa que a Fiat ou a Jeep aí, porque os caras das empresas é assim, é impressionante, lá na IBC, quando a gente lança um slogan e leva a igreja, daqui a pouco os caras, a Coca está fazendo, o outro está fazendo, pastor, como é isso aí? Sei lá. Parece que eles ficam olhando o que é que o nosso pessoal da área de marketing faz, aí daqui a pouco pronto, juntos, né? Juntos. Várias coisas que eu vejo, daqui a pouco está lá, pronto, estão usando o mesmo slogan ali. Então não tem nada a ver com Elon Musk. É a igreja de Jesus. Você lê de Gênesis a Apocalipse, você vai ver essas características do Espírito Santo de Deus, certo? Primeiro, unidade. Começa em Gênesis. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, unânimes, unidos na criação do universo. Depois eles criam e diz, frutificai-vos, multiplicai-vos e encha a terra. Deus não faz coisa para ficar andando para trás. Tudo que ele faz é multiplica. Figueira, videira, é para dar fruto. Se não dá fruto, corta, queima. Até o cara diz, não Jesus, não, deixa aí, peraí, vamos esperar um pouquinho aqui que eu vou jogar um adubo para ver se... É igual a minha mulher, ela vai lá na casinha que a gente tem aqui na Lagoa do Bonfim, e quando as frutas, quando as árvores, até fruta mesmo, as fruteiras, quando o negócio começa a mirrar, que eu digo assim, bem, esse negócio feio, seco, tira isso daí. Ela diz, não, peraí. Aí ela arruma umas cascas de não sei o quê, daqui a pouco, puf, fruto. Aí você diz, ah, sim, aí é vida, é multiplicação, é vida. Então, unidade, multiplicação e inovação. O que é inovação, gente? É o Espírito Santo de Deus trazendo Novo Testamento, novo nascimento, nova doutrina, novos céus, nova terra, novo nascimento. Percebe? Vinho novo.
dinâmico, criatividade, o Espírito sopra para onde quer. Se você lacrar a igreja dentro disso aqui, chamando isso aqui de igreja e de templo, você lacra, como Lázaro, que saiu da prisão amarrado de atadura, todinho, coitado. O Evangelho de Jesus ficou aqui dentro desse templo aqui durante muito tempo. Vocês chamavam isso aqui de altar. Já chamaram isso aqui de altar alguma vez? Vamos ao altar. Altar? Negócio de altar? Altar é Velho Testamento, altar. A igreja saiu do Oriente para o Ocidente. Eu estive recentemente em Istambul. E passando para o outro lado ali, do Oriente para o Ocidente, quando você chega em Filipos, tem um riozinho, as mulheres estavam ali, aonde? No altar? Não, à beira do rio, orando, diante do altar construído pelo Senhor do Universo. O altar é tua casa, o altar é tua rua, o altar é aquela vila suja que você passa lá, o altar é aquele esgoto que tem ali. É ali que você tem que limpar o altar. Eu já contei isso aqui uma vez, né? Que eu disse que tinha um demônio lá na rua. Eu já contei. Quem se lembra? Alguém se lembra? Eu já contei? Lembra? Eu cheguei no culto para pregar, eu comecei a pregação, disse, gente, estou incomodado, tem 2 demônios ali, na rua onde a gente vinha chegando, para entrar na igreja, na propriedade da igreja. Aí quando terminou o culto, que eu disse, olha, quando eu terminar aqui, eu vou lá resolver esse problema desses 2 demônios, eu vou expulsar esses 2 demônios. Aí quando terminou o culto, os irmãos chegaram para mim e disseram, pastor, os demônios foram expulsos. Sabe quando a igreja em sintonia, ela sabe o que você quer dizer e o que você fala? Eles foram no riacho e tiraram 2 pneus de dentro do riacho, os 2 demônios. Porque quem joga 2 pneus num riacho está fazendo a obra do diabo, não de Deus. Quem suja a natureza, quem polui os rios, percebe? Aí, menina, o Evangelho não deixa para esses caras alienados ficarem falando aí da natureza. A natureza é Deus que cuida da natureza. E nós temos que ser os ambientalistas da história. Então a igreja de Jesus, ela tem essa responsabilidade de não ficar lacrada aqui, mas sair construindo altares, figurativamente falando, em todos os lugares. A sua casa é para ser um altar. Nós nos mudamos agora recentemente para um prédio de apartamentos lá, num flat, que não é nem nosso, um irmão que cedeu para a gente morar. Aquele flat era um lugar de prostituição. Aí nós entramos, vamos morar lá, pastor, você vai morar aí mesmo? Está sabendo? Quando eu falava onde era, a turma dizia, pastor, eu disse, senhor, você quer que eu vou morar onde? No céu? Agora não, mais tarde eu vou. Mas aqui, meu amigo, eu moro em qualquer buraco, qualquer lugar, eu quero lá saber. Me cederam um flat bonitinho lá perto da beira-mar, e tem prostituta para todo canto, eu estou lá ligando, são seres humanos. A luz vai entrar ali. Gente, não deu outra. Foi questão de semanas. Pintaram o prédio e a prostituição sumiu de lá. De vez em quando aparece um outro ali, que sobe e desce, mas não é mais como era. E nesse prédio, exatamente embaixo, no saguão, tem um PG. Toda segunda-feira, a mulherada está lá. Olha aí. Isso é o altar que foi construído aonde? No lugar da prostituição. Porque a igreja é para ser vivida lá fora, para a glória de Deus. Aí a gente vem no domingo aqui, trazendo os resultados e celebrando o Senhor, tá? Estou falando das 3 coisas em primeiro lugar, e eu não vim aqui para pregar um texto expositivo. Se tiver algum teólogo aqui, vocês me pegam amanhã, tá? Filipenses, aliás, falando sobre unidade, o apóstolo Paulo diz isso em Efésios 4. Vamos manter a unidade. Aliás, ele diz o seguinte, ele diz assim, esforcem-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer na liderança
exatamente por não estarmos centrados em Deus e não buscarmos a nossa importância e a nossa aprovação em Deus, a gente destrói a unidade, criando guetos, criando nichos, criando ministérios que não se conectam um com o outro. Então, uma das coisas que nós fizemos na pandemia, assim que a gente voltou da pandemia, nós temos, obviamente, os líderes lá a gente chama GR, Grupo de Relacionamento, né? Mas nós temos as pessoas que dão tempo integral ali na IBC. Acho que tem umas 50 pessoas, 60 pessoas lá que dão tempo integral. E são pessoas que cuidam de áreas-chave da igreja. Mas uma das coisas que nós fizemos no pós-pandemia e depois de uma situação de crise que nós tivemos lá, foi o seguinte: todo mundo aqui, do staff, dos ministros que dão tempo integral, todo mundo vai tratar de todas as áreas da igreja. Então, por exemplo, ela aqui trabalha com coral, essa aqui trabalha com as crianças, esse aqui trabalha na área do financeiro, esse aqui trabalha com os jovens, esse aqui trabalha com os adultos. Então, para com esse negócio de que só você que vai resolver os problemas de adolescente, de jovem, só você. O seu nicho, o seu departamento que ninguém sabe, ninguém mais conhece. O que é que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer reuniões ao redor de uma mesa, onde todo mundo sentava e o assunto era comum. Entendeu? Deus vai usar você lá do Ministério dos Homens para ajudar no input, em alguma coisa aqui no Ministério dos Adolescentes, que vai ouvir alguém da área do som, alguém da produção, porque o que está na mesa agora é a igreja de Jesus, não é o meu ministério. E nós chegamos a forçar a barra mesmo, fizemos rodízio. O cara que não entendia nada de uma outra área, rapaz, sai daí, vai lá agora, passa o outro para cá. Por quê? Porque à medida que a gente vai caminhando, vocês vão ter que admitir isso aí, tá certo? Para não mentir, né? Ele não precisa levantar a mão nem dizer nada. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai naquele ministério, você vai tomando posse dele. Ele é seu. Às vezes o ministério passa a ter mais importância do que a própria igreja como um todo. Eu me lembro quando eu me converti numa igreja batista, a sociedade feminina tinha mais dinheiro do que o caixa da igreja. Então o pastor passando fome, necessidade, na cama dele caiu uma goteira terrível. Eu na época era empresário, eu tinha condições financeiras, eu olhava, Luísa, que negócio é esse aí? E a sociedade feminina com dinheiro para comprar um freezer. E eu, indignado, pensei, eu queria botar fogo na igreja. Eu ia entrar naquela sociedade feminina e dizer, mulher, onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês estão com dinheiro para comprar um freezer e o pastor com a bacia de alumínio no meio da cama com a goteira. E eu vou na casa dele, na hora do almoço, ele me serve um ovo e parte em 3 pedaços porque não tem mais. É assim. Mas isso não acontecia só lá, acontece hoje também. E acontece lá na IBC. Então eu tenho que ser proativo para dizer, irmãos, todo mundo pensa em tudo. O problema do som é seu problema, é seu também. O problema do berçário é seu, é nosso, é da igreja. E nós estamos aqui. Eu não vou fazer tudo, eu não estou lá, mas eu preciso lhe ouvir, eu preciso conhecer, eu posso dar um palpite, eu posso falar alguma coisa, eu posso ajudar, porque é assim. Todas as áreas e todos os ministérios têm alguém que precisa de alguém que administra, lida com questões de som, não é verdade? Não é assim? Então, na medida do possível, a unidade, ela faz isso, ela tira de você a posse de um ministério. Não é seu, é da igreja de Jesus. A agenda não é sua. Recentemente eu tive um problema que eu vou ilustrar aqui. Nós tínhamos 3 ministérios maravilhosos. Primeiro, um chamado Mulher. É mulher. O ministério, meu irmão, aquilo é um
um negócio, elas juntam 300, 400, 500 mulheres ao redor de mesa, tem uma tal das mesárias, e trazem gente, é um movimento, um negócio lindo, e mulher faz para valer, né? Aí tinha um outro ministério chamado Homem, os pobrezinhos ali, tudo minguadinho, né, ali, pouca gente. Aí no mesmo sábado era o ministério do A2, que era o ministério de casais. Aí olha a treta. As mulheres começavam às 16 horas, era para terminar às 5h30, porque às 6 horas começava de casais. E aí, meu irmão, eu comecei a ver aquilo ali. E aí a palavra chega para o pastor, né? Pastor, não tem condição não, as mulheres não terminam na hora, e a gente quer começar e não tem ninguém, e ninguém começa, e a gente não pode começar porque está faltando gente. Aí eu olhei e disse, gente, quer saber de uma coisa? Juntei os três, e os homens no meio do negócio, né? Os homens. Porque não era assim, ó, mulher está no mulher, o homem está no homem, junta, vai para os casais depois, perfeito. Mas quando eu vi aquela quirela entre eles, eu disse, primeira coisa que nós vamos fazer, senta aí os três. Acabou o programa. Acabou. Nós não voltaremos a ter nem mulher, nem homem, nem A2, enquanto vocês não tratarem desta questão como um ministério único, de família, que cuida de criança, que cuida de adolescente, que cuida de jovem, que cuida de adulto, que cuida de velho, que cuida de homem, que cuida de mulher, que cuida de... Pronto! Aí pastor, aí a gente ficou brava comigo, não pode, esse negócio vem de cima. Eu disse, vem mesmo. Vem de lá, porque está havendo o quê no meio da gente? Divisão. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, lá no verso 10, ele diz, eu estou pedindo que não haja divisão entre vocês, que vocês pensem uma mesma coisa, tenham uma mesma disposição mental. Então nós estamos dividindo, disputando. Gente, sabe o que acontece hoje? Eles fizeram um revezamento, as mulheres aplicam tudo que elas aplicam no mulher, no A2, num domingo, uma vez por mês, no outro mês, todos vão ajudar naquilo que as mulheres fazem para as mulheres e aí para os homens também. Pronto. Sentaram, conversaram, se ajustaram e hoje eles não entendem mais que é o meu ministério. Não, nós estamos vendo a família como um todo. Que tem o braço da mulher, tem o braço do jovem, tem o braço do homem, tem o braço do seu tempo. A igreja como um todo. Por quê? A nossa tendência é essa, não é? Então a gente não gera unidade. A gente divide aquilo que Deus já fez. É a família, para com isso. Do bebezinho ao velho idoso que está morrendo, é a igreja de Jesus. E nós não podemos departamentalizar a igreja do Senhor. Amém? Amém. Segundo ponto, para correr aqui e resumir. Multiplicar. O que é multiplicar? Não, eu lido com a mesa de som. Eu tinha um camarada que dizia assim uma vez, o cara é especialista em mesa de som. Eu sou técnico em eletrônica também, então aí eu perturbo a turma do som aí, né? O som começou muito alto ali na guitarra e alguém correu lá e... Foi ou não foi? Eu vi. Então na hora do culto, o meu telefone... Tem no Telegram, eu estou ligado com o pessoal do som, eu estou sentado ali, eu estou ali ligado, mensagem na cabeça, não quero que me perturbe, eu estou pensando na palavra de Deus, mas quando eu vejo que o back vocal poderoso, preparado, com aquelas mulheres que têm voz de Fernanda Brum e sei lá quem mais, aí o microfone delas baixo, o vozeirão do homem do louvor se destacando e quando é o back vocal ninguém está ouvindo nada. Então, é ali, ó, basta duas palavrinhas. Acontece. Então, há uma sintonia. Aí, hoje não, mas no passado teve um cara que era técnico de som.
E ele era o cara conhecidíssimo na cidade, inclusive. E aí eu disse para ele assim, olha, eu gostaria que você formasse outros técnicos com essa nova mesa que nós compramos. Aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor não está entendendo. Isso aqui é minha vida, minha profissão, e eu não posso passar o bizu assim. Eu disse para ele, está demitido. Foi demitido. O melhor que a gente tinha. Um cara preciosíssimo, um cara de Deus, não era nada disso. Só que ele estava querendo fazer exatamente o contrário do que Deus manda fazer. 2 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2, o que vocês aprenderam de mim, passa para outro, para passar para outro, para passar para outro. Multiplica, meu irmão. Então lá na IBC é proibido você andar sem um cangado com um bocado de aprendiz. Porque você depende daquela irmã, é só ela que sabe fazer, ninguém mais sabe fazer, ela faz a comida daquele jeito, ninguém mais faz, o dia que ela fica doente, morreu, acabou, não tem comida. O dia que o som não funciona, o cara do som teve uma gripe, e agora está todo mundo tendo gripe, Covid, tudo misturado, ninguém sabe mais o que é o quê. E não funciona. O pastor Armando não pode sair de férias, porque se sair de férias a igreja some, porque não tem quem prega lá. Está errado. Você é o cara que está segurando? Não. A palavra de Deus nos fala em multiplicação. Então, se você é líder de grupo, traga alguém contigo. Você tem que ter um aprendiz. Para a hora que não der, você passa para outro. Vai formando outros. Você tem a fotografia, está aqui fazendo, aliás, está mandando lá para o TikTok, para as redes sociais, para não sei o quê, forma um time. Você é fotógrafo, bom fotógrafo, pois ensine outros. Porque essa é a sua função. Amanhã você pode não estar, e aí, quem vai fazer? Alguém tem que fazer. Então essa ideia da multiplicação, o Espírito de Deus, onde ele funciona, onde ele trabalha, isso acontece. Em ti, Abraão, estou te chamando, mas eu tenho um propósito. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Não é você, rapaz, é o que eu quero atingir ainda. Jesus orou por nós em João capítulo 17, os discípulos achavam que eram só eles. E quando Jesus disse que ia embora, eles ficaram apavorados. Disse, não, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. E eles foram enviados, multiplicaram, ensina outros, passa adiante, porque você recebeu de graça você deve dar, amém? A glória é dele, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria pertence a quem? Se ele me deu, eu passo. Então na IBC é valorizado quem passa adiante. Se você se tornar prescindível, mas eu vou fazer o que Você vai supervisionar, né? Eu fazia aqui, todo mundo em cima de mim, eu me discipulava, eu ensinava. Meu amigo, faz aí um revezamento e você fica de fora, instruindo esses aqui, ajudando esse aqui, dando suporte a esses aqui, como eu faço hoje no ministério. Nós somos em 5 pastores, temos uma liderança lá, tem homens e mulheres de Deus ali, e hoje eu não estou com a mão na massa, eu estou aqui só supervisionando os que estão fazendo, para que eles façam com o outro. Unidade, preserva, multiplicação. Tá bom, irmão? Tudo que você fizer, põe alguém do lado. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu sou piloto de rally, eu faço rally há 20 anos. Já corri agora recentemente o RN 1500, já fui campeão do Rally dos Sertões. Continuo pilotando aos 70 anos de idade, dando couro nos netos. Mas uma das coisas que eu aprendi, o piloto depende muito do navegador. E muitos pilotos contratam navegadores a peso de ouro. E eu fiz
disso uma forma de multiplicar. O que eu fiz? Eu pego um navegador que não sabe nada, quase nada. Eu digo, vamos comigo. É mesmo? O senhor vai me levar comigo? Eu disse, pai, bora. Mas eu só fiz isso aqui, eu não sei. Eu disse, não se preocupe, vamos comigo. Eu vou lhe ensinar. Né? Então, eu já tive navegador que desmaiou, tive navegador que vomitou, já tive navegador, o cara jogou a planilha no chão e eu estou aqui acelerando. O cara disse, eu estou passando mal, era um doutor, né? Estou passando mal. Pastor, eu estou passando mal, um doutor que eu convidei ele, dono de um grande hospital lá em Fortaleza. O cara doutor de manhã, quando eu acelerando o carro, uns 60 graus dentro do cockpit ali, eu acelerando no meio do sertão aí, do Piauí, e o cara, eu estou passando mal, eu não estou sentindo minhas pernas. Eu disse, o que foi aí? Aí eu acelerando, né? Eu disse, rapaz, encosta aí, porque eu não vou parar, não. Aí me dá a planilha. Aí eu ficava aqui tentando ver a planilha para onde era, seguindo o rastro, aí pega no rádio, eu digo, aí tem helicóptero, né, que segue a gente, ou avião. Aí eu liguei logo para a organização, dizendo, eu estou com um cara aqui desmaiado, ele está desmaiando. Aí eu disse, o que é que você tem? Aí ele disse, o doutor, é hipoglicemia, eu não comi de manhã e vim aqui para o negócio. Pai, que doideira. E eu não como açúcar nem nada, né? Não gosto de açúcar nem doce. E ele disse, o que é que você precisa? Ele disse, de doce. Eu disse, rapaz, é o que eu não tenho. Aí gente, quando chegar aqui na cidade tal, que eu acho que é a próxima passagem aí, joga doce aqui para dentro. E eu não parei. Mas qual é o meu prazer até hoje? É pegar alguém que não sabe e dizer, vem comigo, você é capaz, eu posso lhe passar. Você pode não ser o Neymar do negócio, mas vem comigo. Então, assim tem que ser na vida cristã. O grande prazer é você passar para outro aquilo que você aprendeu de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, vamos pensar nisso. Primeiro, unidade preservada no Espírito. Segundo, multiplicação. Bora, multiplicar, para a glória de Deus. A Heloísa começou um grupo de mulheres ali, de senhoras. Se ela falasse aqui, ia ficar a noite inteira falando do que Deus está fazendo. Ela está longe, ela foi embora. As mulheres estão lá multiplicadas, as líderes estão multiplicando o negócio, e elas estão lá no nosso apartamento, no nosso salão de festa lá, que é na beira do mar ali, na boca do mar, no Mucuripe. Estão lá. Pronto, a Heloísa pode sumir do mapa, fazer outra coisa na vida, porque o negócio já foi. Entendeu? Foi. Cresceu igual filho, né? Você gera, ensina para a vida, não para você. Para a vida. E a última coisa, inovação. Gente, Deus deu à Igreja de Jesus criatividade. O Espírito de Deus é um Espírito criativo. Então, lá no IBC, depois da virada dessa coisa da pandemia, a gente queria voltar a fazer coisas como a gente fazia antes. Aí eu disse, não, gente, nada será como antes, porque vai ser melhor. Então eu disse assim para o nosso administrador lá, todo ministério aqui vai ter que ter uma startup. Talvez algumas pessoas não sabem o que é uma startup, né? Você pega garotos, pessoas cabeça, que são programadores, que trabalham com TI, e eles ficam ali só inventando coisa, inventando negócio. Aí tem gente que investe pesado, porque aquela invenção pode virar um Google, uma Amazon, pode virar um Microsoft, pode virar uma Apple, essas invenções. Então, na Igreja de Jesus, o que eu fiz? Rapaz, a gente fica quebrando cabeça com o ministério infantil, o que a gente faz, como é que não faz. Eu disse, faz o seguinte, ou então mantém o negócio e, em paralelo, vamos chamar gente da área de educação, vamos chamar mãe, vamos chamar adolescente, vamos chamar criança, quem já passou. Aí vocês fazem uma mesa redonda e o assunto é como a gente pode fazer algo de novo com as crianças. O evangelho é o mesmo, mas a metodologia tem que mudar. Entende, igreja?
Tem duas parábolas em Lucas capítulo 5 que ilustram isso muito bem. Não coloca vinho novo em odre velho. Não coloca vinho novo naquela garrafa de couro velha. Por quê? O vinho é dinâmico, a garrafa expande. Então, quando você toma o vinho todinho, esvaziou, você põe vinho novo, a garrafa já deu o que tinha que dar. Quando você põe o vinho novo e ele expande, o que acontece? Rasga. Jesus estava dizendo isso para os fariseus. Para de achar que o evangelho de Jesus vai ficar lacrado numa escola bíblica dominical o resto da vida. Hoje nós temos um EBD, mas é digital. O povo faz onde tiver, na hora que quiser, na hora que for, e pronto, acabou. Antigamente tinha 10 alunos, agora tem 100, 200, 300, 400, 1000. Porque é inovação. Você inova em casa, inova no trabalho, inova e na igreja você quer manter as mesmas coisas, o mesmo fole, o mesmo órgão de fole. E nada ponha, que é sagrado, né? Mesmo fonelógrafo. As crianças não estão nem aí com isso. Algumas crianças até gostam porque é tão diferente. Parece que está voltando na época do dinossauro, não é verdade? Mas a gente quer chamar a antiga lá na época dos cordeirinhos. A criançada hoje, o bebezinho já está botando o dedo na tela do computador. Ou você vai com esse método para tentar atingir e fazer a mensagem chegar, ou você perdeu uma geração. Que, aliás, não presta atenção em nada. Vocês ainda ouvem um pastor falando 1 hora. Mas essa meninada não ouve ninguém, não. Ele não te escuta nem em casa. Você fala com ele, você pensa que ele está ouvindo. Está não. Porque ele só... Quanto tempo o TikTok? Não precisava do TikTok. Uma propaganda de televisão, 30 segundos, ela muda a sua cabeça. Você para de tomar Fanta para tomar Coca-Cola. Você compra a maionese da NBA, basta 30 segundos para fazer a sua cabeça. Aí você fica pregando para tentar convencer as pessoas 1 hora. O cara não ouve mais não. O jovem não ouve muito menos. Então, inova, gente. Tá certo? Eu não estou falando em mudar e inovar o conteúdo do evangelho. Vocês estão entendendo? Mas inova. Um dia tira essas cadeiras tudinho aqui, ó. Bota o povo de pé. Ou bota sentar no chão. Igual no estádio. Né? O cara leva aquela coisinha lá, para sentar em cima, almofadinha. Eu fui na igreja da Coreia, não tinha banco. Os caras passavam o dia em cima de uma almofadinha lá, orando, e falavam, um dia muda. Né? Vai tentando inovar, em várias áreas, em vários departamentos. Muda a programação, muda, vai variando. Não tenha medo de mudar, de mudanças. Não pode mudar, é o Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus, a palavra de Deus, mas o invólucro tem que mudar, certo? Então, unidade, multiplicação, inovação. Grande desafio para os nossos dias. Né? E acredite, Deus está conduzindo a igreja sintonizada com o Espírito Santo para avançar sobre o diabo, o inferno, o mundo e o pecado. E ninguém para. O Coliseu não parou, a fogueira não parou, a perseguição não parou, os comunistas da China não pararam, não param, porque é poder de Deus, certo? Então eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus o privilégio de estar aqui com vocês. Continue multiplicando de casa em casa, pregando a palavra de Deus. Essa coisa da casa da paz, né? Que chama lá da casa de paz, né? Eu ouvi falar disso, eu sei como é. Muito lindo isso. Abre a sua casa, pronto, chama os amigos, bora para um churrasco. Vai falar de
Náutico e Esporte. Esporte. Náutico. Fortaleza. Ceará. É lá. Bora! Chama para um bate-papo. Chama para uma conversa. Começa falando de qualquer outra coisa, daqui a pouco entra o Evangelho de Jesus. Por que não? Fala para eles. É possível. Né? Forma um grupo. Na esquina. Eu queria que os crentes tivessem coragem de ter um GR, um grupo pequeno, como tem um bar em cada esquina. Eu já falei isso para Fortaleza uma vez para o nosso pessoal. Eu queria ter tantos grupos pequenos quanto temos bares, mesinha nas esquinas. O que o povo vai fazer na esquina? Vai bater papo. Toma uma cachaça ali, mas não é a cachaça não. Ele está lá batendo papo. Ele quer conversar, conversa fiada. Ele quer papear, ele quer compartilhar. Então, quando você abre a sua casa, quando você abre o seu quintal, quando você abre, né, o seu carro, seu sítio, e convida os amigos para um bate-papo, para um negócio qualquer, é uma semente para você plantar o Evangelho de Jesus ali onde as pessoas estão. E aí, frutifica, né? Unidade, multiplicação e inovação para a glória de Deus. Vou deixar vocês irem e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo tempo com esses amados irmãos, compartilhando esses valores, essas experiências que o Senhor tem nos dado ali. Nós estamos aprendendo, crescendo. Em nome de Jesus, continua guiando essa igreja, Senhor, para conquistar os espaços nesta cidade, nesse bairro, nesse local, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agradeço e oro em nome dele. Amém. Queria dizer uma coisinha que eu esqueci e eu volto aqui, eu fecho aqui. Nessa de que você, como crente, como líder, ajuda pessoas, tome muito cuidado para não tornar essas pessoas codependentes de você. Porque tem muita gente dividindo a igreja em cima de pessoas que elas ajudaram no passado. Isso aqui eu falo como dever que eu tenho de alertar. Porque é gente que ama, é gente que acolhe, é gente que recebe, é gente que leva para casa, é gente que dá comida, é gente que ampara no momento de dor. Só que ele faz daquilo um dividendo para ganhar depois. Porque ele tem o coração das pessoas nas mãos. Eu não te ajudei? Você é eternamente, eu sou eternamente grato a você. Aí eu posso agir assim. Minha esposa e eu, nós tiramos 5 meninas prostitutas da Beira-Mar, anos atrás. Mas eu não tenho o direito de usar essas pessoas a meu favor. E sempre que eu vejo que as pessoas estão se apegando demais a mim, eu digo, opa, parou, chega. Por isso que grupo pequeno não é grupo de amigos. Você quer ter amigo? Tem amigo. Eu tenho amigo em São Paulo, tenho amigo nos Estados Unidos, tenho amigo em todo canto, tenho amigo em Fortaleza, eu tenho amigo descrentes que são mais amigos do que às vezes os amigos da igreja. Mas são meus amigos. Eu não posso fazer do grupo de relacionamento o meu grupo de amigos. Porque ele me ajudou, ele foi lá no negócio. Então, tanto você erra a fonte, porque a fonte não é a pessoa, a fonte é o Senhor. Deus usou aquela pessoa, podia ter usado qualquer um. Quanto você se faz valer do favor que fez para manipular aquela pessoa. E na hora de dividir a igreja, você corre atrás exatamente dessas pessoas. Teu pastor não está ligando para você, né? Lembra do Absalão? Que pena, ele não está tendo tempo para você. Mas eu tenho. Então ele quer fazer o bem, mas ele faz o bem para te escravizar. É igual o político que dá o dinheiro na época das eleições só para manter você aqui. E outra coisa, ele não pode te dar comida todo o tempo, porque se der comida todo o tempo, ele não pode te manipular de novo. Aí ele te deixa com fome, e quando chega na época, ele diz, oi, vem, eu pago tua luz,
eu te dou a cesta básica. E o pobre, na hora, com fome, ora, ele vai. Vendeu o voto, vendeu a consciência, vendeu tudo. Na igreja de Jesus não pode acontecer isso. Amém, irmão? Amém. Quando você ajudar alguém, ajude e diga: a glória é dele. E nunca queira de volta. Certo? E nunca em Deus e ninguém que te ajudou. Meu amigo, você fez porque Deus mandou. E te proveu para você fazer isso. Te sou grato, eternamente grato, mas isso não me impede de eu dizer para você as verdades que eu tenho que dizer. Você está errado, não é assim que você tem que viver. Eu sou amigo do governo lá no Fortaleza, governador, do prefeito, sou amigo dos caras. Mas eles sabem que esse pastor aí vai meter o dedo na minha cara se eu bobear. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Vou usar uma palavra chula aqui, mas vocês entendem o que quer dizer, né? Não estou amarrado com ninguém, eu estou amarrado com o meu Senhor Jesus. Tudo vem dele, por meio dele, e tudo é para ele. Então, na igreja de Jesus, preserve a unidade, trabalhe a multiplicação, procure inovar, deixa Deus continuar usando para a honra e glória do nome dele. Obrigado, gente.